Isso aí, pessoal, mais um De Olho na Educação aí, hoje com o nosso amigo Leonardo Beira, né, Léo? Tudo bem com você aí? Daqui a pouco você vai se apresentar, tudo. Bom receber você nesse podcast, viu, Léo? Digo mesmo, viu? Estou muito contente aqui de estar participando. Muito bom, cara. E hoje a gente vai falar uma coisa bem legal que a gente planejou aqui, e o Léo vai poder contar um pouquinho a sua experiência, falar sobre o que rolou, né, na aventura dele aí, que é a questão de intercâmbio e morar fora do país. Muitos jovens, a gente sabe que tem esse interesse. Mas antes de a gente começar a bater nosso papo de hoje, eu queria que a galera se apresentasse aqui. Hoje nós estamos com três colegas, três amigos, né? 3 alunos aqui da escola, e eu gostaria que eles se apresentassem. Oi, meu nome é Maria Eduarda de Melioran, eu sou do 9º ano A aqui da Escola Coronel João Pedro de Godoy Moreira, em Pedreira, Brasil. Oi, meu nome é Leonardo Budinha, tenho 13 anos e também estudo na Escola Coronel. Bom dia, meu nome é Eduarda, tenho 17 anos e estudo no Coronel também. Agora sou Muito eu. bom, pessoal. Agora é você, o entrevistado, né? Vai lá. Então, bom dia para vocês também. Meu nome é Leonardo, eu sou biólogo, me formei aí junto com o Joel há muitos e muitos anos atrás. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês minha experiência de estar morando fora, dar algumas dicas para vocês também. E é isso aí. Para quem não sabe, o Léo, ele tá na Europa, né, Léo? Isso, Quer eu estou na falar o lugar Europa. que você tá? Mais especificamente, agora eu estou na Escócia. Eu sou casado com o Thiago, né? Que é meu parceirão aí de 7 anos já, 7 anos e meio. E, bom... Então aí já é boa tarde, né? Não é bom dia ainda. Aqui na realidade já é boa tarde, já são 12:11 aqui. 4 horas de fuso horário de diferença? 4 horas. Aqui são 4 horas de fuso horário, mas no inverno, aí ficam 3 horas só de diferença. Agora nós entramos no outono, né? Aí eu acredito que é primavera, né? E aqui a gente entrou no outono, já começou a esfriar um pouquinho. Então, Léo, daqui a pouco você vai poder contar a sua história, mas só para introduzir o assunto aqui, como nós vamos falar aí de intercâmbio, morar fora do país, né? Ontem eu estava dando uma olhada, fazendo uma pesquisa, e eu descobri que 62% dos jovens que foram entrevistados, né? A entrevista foi pela Associação Belta, que é uma das agências, maiores agências, digamos assim, brasileiras, que tomam conta dessa questão de intercâmbio, de jovem à procura de estudar fora, aquela coisa toda, né? Sim, sim. Então, dos entrevistados, 62% dos jovens têm o desejo de morar fora do país. E engraçado que o estado de São Paulo é o estado que mais tem procura de intercâmbio, né? O jovem do estado de São Paulo, ele quer ir morar fora do país. É impressionante isso, né? Sim. E o mercado, no caso de intercâmbio, tem aumentado ultimamente, assim, aumentou mais de 20%, é um aumento significativo, e ele movimenta em torno de 11 bilhões de reais por ano. Então, é significativo os valores aí, né? Hoje nós temos perto de 500 mil, meio milhão aí de brasileiros estudando fora, né? Muitos com bolsas de estudo e tudo mais. E muitos desses jovens acabam nem voltando para o país, né? Acabam se instalando, se arrumando nos países. E uma coisa que eu achei interessante, cara, que a procura, os destinos, né, que esses jovens eles procuram, de 10 países, 8 são de língua inglesa. Olha que engraçado, né? 8 são de língua inglesa e, assim, 6 estão na Europa. 6 destinos estão na Europa, né? O primeiro já lidera o ranking já há 13 anos, é o Canadá, né? Que é o lugar que mais procura. Eu acredito que até pelos incentivos que o país dá, né? A gente vai poder até trocar uma ideia depois sobre isso aí, mas o Canadá é o primeiro. Depois vem os Estados Unidos, né? E em terceiro lugar o Reino Unido. O Reino Unido
que seria todo esse lugar onde você está, né, Léo? Sim, sim. O Reino Unido, ele pega aí Irlanda, né, Ele Escócia. pega a Irlanda do Norte, ele pega a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra. Então são 4 países que ele agrupa, né? Que seria o Reino Unido. Muitas vezes o jovem ele não tem essa ideia, né? A gente fala de Reino Unido, até meu filho outro dia perguntou isso para mim, né? Que é um pouco confuso isso, né? Reino Unido, então, são vários países que estão agrupados ali numa região, né? Sim, sim. Às vezes confunde um pouco com Grã-Bretanha, né? Que a Grã-Bretanha é só a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, que estão na mesma ilha. E quando você fala em Reino Unido, aí adiciona a Irlanda do Norte, que a gente tem que tomar cuidado com a República da Irlanda, tá? Porque a República da Irlanda é um país independente e a Irlanda do Norte, só que a partinha lá de cima dela, que faz parte do Reino Unido. Legal, Léo. Legal esse esclarecimento aí. E uma coisa interessante que eu descobri, que 60% das pessoas que viajam são mulheres e elas viajam sozinhas, cara. Né? Interessante. A mulher ela tem muito mais essa iniciativa de ir procurar uma experiência nova, ir estudar, ir se preparar, e o homem ele acaba não fazendo muito isso, né? A maioria, a grande maioria são de mulheres, né? E uma coisa interessante também que aumentou, cara, a procura de intercâmbio de pessoas mais velhas. Exato. Geralmente, quem tem um interesse, quem tem esse pique, essa coragem de ir embora, né, esse ímpeto, é o jovem. A gente vê o jovem fazendo muito isso. Tendo o desejo, quero ir morar fora, quero estudar, quero ter novas experiências, conhecer novos lugares, né, viajar, e a gente vê os jovens. Mas aumentou a procura por pessoas de acima de 40 anos. Olha que legal, né? Sim, sim. E eu vejo que esses países, por exemplo, Canadá, a Europa mesmo, está ficando com uma população muito velha, né, Léo? Sim, exatamente. Então, eles acabam facilitando o jovem a estar indo. Por isso, então, a gente acha que é muito comum o jovem estar fazendo isso, mas ultimamente tem aumentado bastante a procura aí de pessoas acima dos 40 procurando sair do país e morar fora e estudar e tudo mais. Sim, exato. Bom, enfim, diante dessa introdução, eu gostaria que você contasse um pouquinho, Léo, qual foi, assim, o que te motivou a ir embora, né? Hoje você está na Escócia, como você falou, mas eu sei que você já passou em alguns outros países, né? Mas o que motivou você a ir embora? Qual foi o que você pensou? Como que foi? Conta aí Eu acho assim, foram alguns fatores, né? Não foi um só, eu acredito que foram vários fatores. Primeiro, eu acho que aquela coisa da rotina, né? Então, era sempre... Eu trabalhava na prefeitura, né? E o Thiago trabalhava numa empresa de construção, de engenharia. E era sempre aquela mesma rotina. Era trabalho, trabalho, casa. E, às vezes, final de semana, a gente conseguia passear alguma coisa, mas era sempre ali por perto mesmo. A gente morava em Amparo, né? Mas, assim, acho que aí também tem aquela coisa da dificuldade que a gente tinha muito para viajar. Porque, por exemplo, aí se tornou um país muito caro. Então, às vezes, a gente queria ir para a praia e aí se fala, pô, eu vou gastar... Mesmo a praia não sendo tão longe, mas gastava muito. Então, acho que, assim, um pouco a condição do país em relação a custo-benefício e tudo mais, aquilo foi meio que esgotando a gente e até então que a gente também decidiu dar uma levantada assim na vida, sabe? Tipo, vamos procurar alguma coisa nova, sei lá, vamos procurar fazer um idioma diferente para poder aprender um inglês, até porque eu já cheguei a estudar inglês e já cheguei a estudar espanhol. Aliás, inglês não, desculpa. Eu já cheguei a estudar espanhol, né, numa escola de idiomas aí. No dia a dia da escola mesmo de idioma, que eu percebi, é que você, por exemplo, vai uma vez por semana, e aí tem 1 ou 2 horas só de aula, né? Então você não tem aquela vivência com o idioma novo. É bem difícil. E para mim, assim, as escolas aí eram um pouco caras, então eu pensei, bom, a gente não vai conseguir. Eu queria aprender o inglês, né? A gente tem só o inglês básico da escola, que a gente tinha, né? E eu falei, bom, se eu for pagar uma escola de inglês, se eu for ficar 5 anos estudando aí numa escola de inglês, tendo aula uma vez por semana, que seria o curso mais barato, vai compensar, então, eu juntar esse dinheiro, né?
E depois tentar a gente viajar, fazer um intercâmbio e poder vivenciar o idioma também, né? É muito mais fácil, muito mais rápido até. E aí a gente começou a planejar isso, a fazer o intercâmbio. A gente começou a planejar para poder ir viajar. E não é fácil, né? Porque é muito dinheiro que vai. Não é uma coisa assim tão barata. Até porque o nosso dinheiro, aí o real, ele não equivale, por exemplo, R$ 1, €1, R$ 1, uma libra, R$ 1, $1. Nosso dinheiro está bem desvalorizado, então a gente tem que se planejar muito bem antes. E a gente acabou se planejando, a gente ficou mais ou menos uns 3, 4 anos se planejando antes da gente poder vir, sabe? Então a gente juntou bastante dinheiro, a gente foi atrás de agências, né, para saber preço, porque até então a gente estava pesquisando. Então no começo a gente foi pesquisando tudo e vendo quais eram as possibilidades e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente acabou conseguindo vir morar fora, né? Mas eu acho que o que mais, assim, o estopim mesmo, acho que foi assim, as condições aí do país, que a gente não estava mais querendo, né? E rotina e tudo mais. A gente queria sair um pouco dessa rotina, né? Trabalho e casa. Legal, legal, Léo. Vamos para as perguntas? A garotada querem, né? Estão curiosos aqui. Tem algumas perguntas que eles querem fazer. Quem que vai começar aí? É o Léo? Quem que é? A Maria? Então vamos lá, Maria. Eduarda Maria, vamos lá. Eu queria saber sobre o custo-benefício de morar aí fora e também eu queria saber o que é importante quando se pensa em realizar um intercâmbio. Tá, então vamos lá. O custo-benefício. Bom, eu vou falar mais então sobre a Irlanda, porque foi o primeiro país que a gente acabou vindo, né? Na verdade, o primeiro país que a gente pensou foi Canadá. Até como o Joel até mencionou, né? Que as pessoas geralmente pensam em Canadá e Estados Unidos. Só que o Canadá é o seguinte, ele é um pouco caro para ir, né? E você não pode trabalhar enquanto você estuda lá. Né? Eles têm uma condição, você só vai para estudar, só para fazer o intercâmbio. Então você não pode trabalhar. Então você tem que ter muita grana para você poder ficar lá estudando o tempo que você quiser sem poder trabalhar, né? E Estados Unidos é a mesma coisa, segue a mesma linha e eu também achei que ele é muito caro. Então a gente pegou e foi ver país que pudesse trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E esses países que nós encontramos foi a Irlanda e a Austrália, certo? Então nós fomos atrás para ver preços, como que funcionava. A Austrália, ela é bem mais cara, é praticamente, quando a gente viu, né, ela era praticamente o dobro do preço da Irlanda. E além de ser muito longe do Brasil, porque se você for pegar horas de voo, né, de viagem do Brasil para a Austrália, dá geralmente 30, 35 horas, mais ou menos. Até porque tem que fazer escala, né, não é direto avião, tudo mais. E então a gente pegou e começou a focar a Irlanda. Então eu vou explicar como que funciona a Irlanda. Isso na época que a gente foi. Isso foi em 2017 que a gente foi para lá. A Irlanda, você pode trabalhar e estudar. Só que para você ir para lá, você tem que fechar uma escola de inglês, né? Na época eu lembro que a gente foi atrás de agência e as agências estavam cobrando muito caro mesmo, para poder matricular a gente na escola e fazer todo o processo. E aí a gente começou a ver diretamente com a escola. E aí a gente começou a mandar... A gente entrou nos grupos de Facebook, onde tinha lá brasileiros na Irlanda, brasileiros, né, estudando fora. E aí a gente viu algum pessoal que fazia propaganda de escolas e tudo mais, e a gente entrou em contato com um rapaz que trabalhava numa escola lá da Irlanda, mais especificamente Limerick, que era a cidade que a gente foi. E a gente conversou com ele. E aí ele passou para nós o contato da escola, tudo, a gente entrou em contato com a escola. E na época a gente pagou do curso 2.000 euros. Só que na época 2.000 euros, se você for pensar em 2017, o real estava valendo, acho que era 3,50, mais ou menos, né?
Por isso que eu até falei, né? A gente tem que se programar muito antes e juntar muito dinheiro e guardando tudo, sabe? Que é dinheiro que a gente consiga arrumar porque é caro. Então, o curso era 2.000 euros e você tinha direito a ficar uma semana hospedado no alojamento da escola, tá? Era uma casa que dividia lá os quartos, tudo. E só que também é o seguinte, então vamos pôr aqui, ó, 2.000 euros, que era o valor do curso. Para você entrar na Irlanda, com visto de estudante, você tem que apresentar na imigração 3.000 euros que você tem com você. 3.000 euros que você tem que levar com você. Então, além dos 2.000 euros que você paga do curso, você ainda tem que apresentar na imigração 3.000 euros, que é o valor que eles entendem que você consegue se virar na Irlanda por um certo período de tempo, só estudando sem trabalho, tá? O curso, ele são 6 meses, né, de curso e mais 2 meses de férias. Então, é o que vale 8 meses de visto, né, de estudante. E esses 8 meses de visto, você pode renovar por mais 2 vezes. Então, no total, você consegue ficar lá com visto de estudante de inglês por 2 anos, né? Então, até agora deu, vamos dizer, 5.000 euros, né? Que seria o ideal para você ir para lá. Só que, como eu falo, 3.000 euros para você apresentar na imigração, tá legal. Mas com experiência própria, tem que tentar ir com um pouco mais, né? 3.000 euros é pouco para você chegar lá. Pelo menos uns 4.500 euros, ou correto, até uns 5.000 euros para você levar com você. Por quê? Léo, só um minutinho. Só para eu entender, quanto tempo esses 4.000, 5.000 euros que você está falando que é o necessário, você consegue se manter lá, sem trabalhar? Tá, se você for, por exemplo, vamos por aí, 4.000 euros, né? Levando esses 4.000 euros. Você vai ter que achar uma casa ou um quarto para você alugar, né? Quando a gente foi, a gente achou uma casa que foi assim, uma casa que ela tinha 3 quartos, 3 banheiros, tinha sala, quintal, belezinha. Só que foi eu, o Thiago, e na nossa escola a gente conheceu mais um casal, que era a Nara com o André, e mais um outro casal. Então nós éramos em 6 na casa. Então tinham 3 quartos, né? Então cada quarto a gente dividiu 1.200, que era o valor da casa por mês. Então 1.200 deu 400 por quarto, né? Então cada casal pagava 400. Então você tinha os 400 por mês, que era o valor do aluguel, vamos dizer assim, de cada casal. Para se alimentar lá, eu acho que por semana, vamos colocar por semana mais ou menos uns 40 euros, mais ou menos. Isso eu com o Thiago, tá? Tô falando de 2 pessoas. Então seriam 40 euros por semana. Então que daria mais ou menos uns 160 euros, né, por mês. Então seria 160 euros por mês. E a gente dividia a energia, né, que a gente tinha que pagar a energia. A água lá é gratuita, você não paga a água, tá? Já é incluso, vamos dizer, acho que é IPT, como se fosse IPTU, já é incluso. Então a gente não paga a água, só pagava a energia. E mais ou menos dava uns 90 por mês, porque nós éramos em 6 pessoas na casa. Então são 6 pessoas tomando banho, 6 pessoas usando eletrônicos e tudo mais. Então daria mais ou menos uns 90. Então, assim, se for pensar, daria mais ou menos aqui uns 500, vamos dizer assim, 600 euros eu e o Thiago junto de despesa mensal. 600 eu e o Thiago. Se fosse uma pessoa só, vamos colocar uns 400. Então, assim, com 400 por mês, em 10 meses lá, você conseguiria se manter com 4.000 euros, tá? 4.000 euros, uns 10 meses você conseguiria se manter lá de boa sem trabalhar, né? Então, vamos supor que você chegasse lá, tivesse toda aquela dificuldade para arrumar um emprego e tudo mais, 10 meses você está garantido. Só que eu sempre falo, né? São, assim, 10 meses garantido, mas sem extrapolar em nada, porque tem muita gente que quando chega lá, né, você fala, pô, eu tô com 4.000, 5.000 euros aqui comigo. Só que quando você vai no supermercado, as coisas lá são muito baratas, então você encontra, por exemplo, pacotes
bem grandes de bolacha, por 30 centavos, 40 centavos. Tanto que você vê, comendo bem lá, você gasta 30, 40 euros por semana, né? Comendo muito bem, tá? E às vezes a pessoa se ilude muito, então ela fala assim, pô, é muito barato, aí vai no pub, né? E gasta em restaurante. E aí quando vê, o dinheiro já foi, né? Então, assim, tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Então, que nem eu falo, esses 4.000 para 10 meses, daria tranquilo, sem ficar extrapolando muito. Tem muita gente que eu conheço que chega lá, já pega e começa a viajar, pega o trem, vai para não sei aonde, já tipo meio que faz um tour pela Europa, né? Aí torra todo o dinheiro também, então tomar cuidado com isso. E então assim, é esse valor mais ou menos para poder ir para lá tranquilo. E a Cara, outra pergunta qual que era? Desculpa, a questão de o que é importante, né, quando você pensa em intercâmbio. O que é importante? Ó, uma coisa que eu falo hoje em dia, né, que quando você for, antes de você ir fazer um intercâmbio, como você vai ter todo o tempo de planejamento, né, que não vai ser assim, tipo, eu vou fazer um intercâmbio, amanhã eu vou, né, então, assim, vai ter todo um tempo de planejamento, de trabalho, para ir juntando dinheiro e tudo mais. Ó, o que eu falo para vocês estudem inglês, por exemplo, depende, se você vai falar assim, eu quero ir num país de língua inglesa, então pega, sei lá, um Duolingo, aplicativo de celular, eu estudo pelo Duolingo até hoje. Excelente, eu estudo também pelo Duolingo. É muito bom. E aí você pega e vai estudando, para quando você for para o país de origem, né, inglesa, por exemplo, você não chegar lá tipo 0, sabe? Que foi o meu caso. Eu não estudei nada de inglês, eu cheguei praticamente na Irlanda com 0 de inglês. 0. Então, eu acho que é muito complicado. Então, como eu já passei por essa experiência e vi que não é legal, eu falo para vocês, se vocês querem ir, pegue o idioma que vocês querem, né, estudar, o país que vocês vão, estudem bastante, para pelo menos quando vocês chegarem lá, vocês não estarem zerado no idioma. Cara, isso é importante para os jovens, né? Para uma dica Sim. legal, porque não é cair de paraquedas no país com uma cultura totalmente diferente, Sim. Com uma língua totalmente diferente. Exato. E leva um tempo para você se adaptar. E realmente, Sim. se você tiver a língua, pelo menos, né? Um entendimento básico ali, intermediário, você consegue já. Essa adaptação será bem mais tranquila, né, Léo? Exato. E outra coisa também que é interessante, antes de você ir no país que você vai, pegar e dar uma lida, entra lá no Wikipédia, vai no Google, pesquisa sobre o país, sabe? Para ver como que é a história, alguma coisa da história do país. Então é legal, pelo menos você vai já sabendo um pouco de como é a história, como que são as questões de cultura, religião, costumes, como que se eles têm aquelas muita dança tradicional, música tradicional. É bem legal você chegar já sabendo algumas coisas que você vai encontrar por lá. Beleza, agora o seu Xará. O seu Xará vai fazer uma pergunta aí para você. Vamos lá. Como a gente viu, né, o Reino Unido é um terceiro ponto mais procurado, destino, né, mais procurado pelos jovens, pelo pessoal que faz intercâmbio e tal, e especificamente Londres. E Londres, a gente vê que muita gente, não só do Brasil, mas do mundo procura, né, e você passou por lá. Então, o Léo vai fazer uma pergunta nesse sentido aí, para você. Eu queria saber por que os estrangeiros procuram tanto Londres, o Reino Unido, assim, para morar. Certo. Então, vamos lá. Isso daí vai ser opinião minha, tá? Eu acho que as pessoas geralmente procuram muito Londres, porque eu acho que é meio que... que a cidade é muito grande, né? Que é a cidade grande. É a mesma coisa que a gente fosse pensar, assim, vamos dizer aí, o pessoal procurar São Paulo, né? São Paulo para poder trabalhar e tudo mais. Então, eu acredito que você consegue encontrar mais mão de obra, mais vagas, né? De empregos, e mais oportunidades por ser uma cidade grande, por ser uma capital. Eu acho que muitas pessoas também vão um pouco pelo status, né? Porque, eu moro em Londres,
né? Também conheço algumas pessoas que já foram para Londres, porque falam, Londres é chique, é capital, é status e tal. Eu não moraria em Londres. Eu não cheguei a morar em Londres, Joel. Até porque, assim, eu acho que é uma cidade muito cara, né? Realmente, é uma cidade grande e tudo, tem mais oportunidades. Mas eu tenho amigos que moram lá, até que gostam de morar lá tudo, mas, assim, a vida deles é uma loucura. Então, tipo, tem uns que acordam muito cedo porque eles têm que pegar ônibus ou trem para ir trabalhar do outro lado da cidade, que é longe pra caramba. Voltam muito tarde para casa, né? E é como se fosse, penso eu que é como se trabalhasse em São Paulo, né? Então tem todo aquela correria, uma cidade muito agora eu esqueci o termo em português, meu Deus. É uma cidade muito busy, né? De negócios, né? Aquela coisa, corrida, correria. Uhum. Né? Então, assim, gente, não é metideza não, tá? Às vezes a gente esquece mesmo algumas palavras em português, Não, mas também eu natural. esqueço em inglês, eu esqueço tudo. Às vezes eu esqueço até meu nome, então... Viu? E assim, você conhece alguém que mora mais pro interior? Assim, seria melhor? Eu quero morar perto de Londres para ter mais oportunidade. Sim. Tem essa questão, assim, por exemplo. Nós moramos. A gente chegou a morar em Norwich por quase 2 anos lá. É uma cidade do interior, praticamente. É uma cidade que não é muito grande, ela é pequena. E tinha também bastante oportunidade de emprego, tanto que a gente trabalhou lá desde quando a gente chegou, a gente ficou trabalhando. E a gente resolveu só sair de lá porque, assim, a gente sempre quis vir morar na Escócia, né? E a gente já tinha vindo aqui para Edimburgo, que é a capital da Escócia. Não é uma cidade grande, né? Ela é, assim, é uma capital, mas ela tem muita coisa aqui. E só que ela sabe aquela cidadezinha que parece cidade do interior mesmo, que é uma cidade que, apesar de sim não ser tão grande, ser uma capital, mas ela é bem legalzinha, bem carinha de interior. A gente pode fazer uma semelhança assim com Campinas, talvez. É uma cidade maior um pouco, mas com cara de interior, assim. Isso, exato. Vamos comparar com Campinas. É como se fosse uma Campinas, né? E então, assim, quando a gente morou na Irlanda, por exemplo, a gente não foi para a capital, porque geralmente o pessoal escolhe Dublin, que é a capital da Irlanda. Então, eu vou fazer intercâmbio, eu vou para Dublin. Também é o mesmo esquema de Londres, é muito cara, é uma cidade muito cara. O pessoal que eu conheço que já morou em Dublin, brasileiros que foram para lá, eles tiveram que dividir a casa, mas tipo, eles dividiam um quarto com mais 4 ou 5 pessoas. Então, assim, é uma loucura, sabe? É muito doido isso. Você ir morar fora e de repente você acha que você vai estar um pouco mais confortável e você se mete aí numa enrascada, né? Então, já soube de casos também de pessoas, e caro ainda, viu? Um aluguel de um quarto era tipo 500, 600 euros, um quarto, para dividir com mais 5, 6 pessoas e dormir em colchão, essas coisas aradas, que é outra coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre esses perigos aí, sabe? Essas ciladas aí que a gente pode cair indo morar fora. Agora vamos lá para Maria Eduarda. Vai lá, Maria Eduarda. Eu queria saber se dá para viajar sem ser por agências. Sim, vamos lá. Como eu expliquei, né, no começo, como eu estava comentando assim, que a gente foi atrás de agência e achou que era muito caro, né? A gente começou a procurar as escolas nós mesmos, né? E aí, até não comentei sobre isso, né? Acabei esquecendo. Para falar a verdade, para nós saiu praticamente metade do preço, sabe? Metade do preço indo diretamente para a escola do que se a gente fosse como agência. Então, a agência, vamos dizer, ia cobrar da gente aí 4 mil euros e a gente pagou da escola 2 mil. Então, foi metade. Então, assim, a gente achou que a agência ela cobra muito cara, por isso a gente resolveu ir sozinho. Lógico, com a agência, você tem uma certa segurança, eu acredito, né? Porque ela vai ficar responsável por tudo. Então, ela que vai ver a parte de passagem aérea, ela vai entrar em contato diretamente com a escola, então você não vai precisar fazer praticamente nada. Então, é a agência que vai fazer tudo por você. Então, você vai estar pagando uma comunidade também, óbvio, né?
Mas eu achei, assim, para a experiência pessoal, eu achei muito mais legal a gente ter ido sozinho, ter ido atrás da escola, assim, entendeu? Assim, eu acho que foi uma coisa, uma experiência melhor, uma experiência maior. Porque não foi ninguém que fez por nós que fomos sozinhos e se viramos, entendeu? A gente não sabia falar direito, era mímica, que o brasileiro é assim, né? Você não consegue se comunicar vocalmente, você faz mímica, você planta bananeira, vira estrela, e aí vai. O brasileiro ele tem muito disso mesmo, né, cara? Dá um jeitinho, né? Aquele jeitinho que a gente fala que é de brasileiro. Sim, sim. Uma amiga minha, ela contou que ela foi no mercado e ela não sabia como que era leite de cabra, né? E ela queria comprar um leite de cabra. E ela falou, como que eu vou fazer, né? Aí ela sabia o milk, né? Ela fez assim, ó, eu quero um milk, mas não o mu, eu quero pé. E aí a moça ficou Cara, tipo... imagina a cena, cara. Sim, e para eles aqui é muito estranho, porque eles não falam com a mão, eles não fazem mímica, eles só falam, entendeu? E aí chega a gente, começa a falar, explica, faz mímica e faz som, né? Um som assim, e eles ficam tudo meio que, pô, tão louco, né? São louco. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu vou fazer Sim. até uma... Quero fazer uma... Tô curioso com algumas coisas. Maravilha. Mas essa sua dica de procurar sozinho, sem agência, é legal para você ter o conhecimento. Você deve ganhar uma experiência enorme, Sim. né? Em Sim, procurar sim. isso daí. Fora a economia, você falou que é metade do preço, né? Então, de Metade do repente, uma preço. pessoa já tem que levar uma grana para se estabelecer em algum determinado destino, que é obrigatório. De repente, isso aí pode ser uma coisa importante para você não gastar muito, né? Poder viabilizar a viagem. Né? Legal essa sua Mas sempre dica. tomando cuidado, né? Sempre tomando Uhum. cuidado com golpes, essas coisas aradas, é lógico. Eu acho que a questão de você ir atrás, se informar, ter o conhecimento, acho que aí você acaba até conversando com pessoas que já passaram por isso, pedindo Sim, conselhos. É uma coisa que é muito legal, o jovem ele aprender a fazer, né? Pedir conselhos, ir atrás de pessoas que já exato. vivenciaram, ouvir pessoas que já têm mais experiência. É uma coisa que o jovem parece que hoje acho que nós fazíamos mais na nossa época isso, né? Ouvir o mais velho, pedir conselho. O jovem tem aquele ímpeto de querer fazer, ir atrás, né? Então é uma Sim. dica legal aí para o jovem. E Mas só lembrar eu depois, para antes de, né, mais para frente, falar até sobre essas coisas do golpe e tal, para tomar cuidado, tá? a Maria Eduarda, ela vai fazer outra pergunta para você. Perfeito. E de repente, vai ter um ponto para isso Encaixar. também. Mas ela vai fazer mais uma pergunta aí. Vai lá, Vamos Maria lá. Eduarda. Eu queria saber quais são os desafios com a língua de origem e como foi a adaptação nos lugares que você morou. Certo. Então, é terrível. Então é assim, como eu fui para Irlanda, né, com 0 de inglês, né, sem saber nada. Então eu tive que começar praticamente do zero na escola. Só que quando você vem numa escola de intercâmbio, não tem um professor para falar em português com você, porque os professores, no caso da Irlanda, todos eram irlandeses. Então eles vão falar em inglês só com você. E eu não sabia nem como que era nome em inglês, né? Então, por exemplo, primeiro dia a professora veio e perguntou meu nome, eu fico olhando para a cara dela, olhando para a cara dos colegas e falar, o que eu respondo, né? Eu não sei. Então, assim, a sorte que na minha sala, na verdade, vai ter muito brasileiro, né? 90% dos estudantes lá, pelo menos das escolas que eu fui, eram brasileiros. Então, sempre tem um brasileiro que sabe mais, tudo, e pode te ajudar, como me ajudaram também. O Thiago mesmo já sabia inglês, então ele mesmo não veio zerado, eu vim no zero. Então, a adaptação para mim foi muito, muito difícil. E tem vez que você tá lá na aula e você simplesmente você tem vontade de sair, ir embora e falar assim, meu, o que eu vim fazer aqui, né? Olha a loucura que eu deixei todo o emprego, porque eu, como eu falei, trabalhava na prefeitura, era um emprego estável, e aí muitas vezes você vai sentir esse arrependimento de ter largado tudo, e você pensa, poxa, eu não vou aprender, é muito difícil, é complicado, mas você tem que ser insistente, você tem que continuar ali
E acho que no dia a dia, né, você sempre tendo contato com o pessoal falando inglês, os professores, você vai aprendendo. Eu, até hoje, para falar a verdade, tenho muita dificuldade no inglês. Eu não é uma língua que eu falo assim, puxa vida, que adoro o inglês e tal, não. Eu, se tivesse que escolher, eu preferiria até o francês, vamos dizer, né, do que o inglês. Mas é um desafio que eu pus em mim, sabe? Eu falei, não, eu quero aprender, eu tenho que aprender, nem que demore. Eu estou insistindo, sou insistente nisso aí, né? Então, é uma meta, né, que eu coloquei na minha vida, é ser fluente em inglês. Um dia eu chego lá, ainda falta bastante, mas estamos aí. Mas, assim, eu acho que a maior dificuldade, uma das dificuldades também, não é só o idioma, tá? É afastamento da família e dos amigos, né? Então, quando muitas vezes, é que nem eu falo, eu tive a sorte, que nem eu com o Thiago, a gente veio junto, né? Então, um tem um outro para dar suporte. Então, quando um tá meio assim, o outro tá ali para dar suporte e tal. Muita gente eu conheço que vem sozinho. E tem muita gente que vem com uma mentalidade assim, ó. Eu não vou fazer amizade com brasileiro, porque eu quero só aprender o inglês, e se você tá com uma amizade com brasileiro, você vai falar em português, é óbvio, né? Que a nossa língua nativa é muito mais fácil para se comunicar. Só que assim, o pessoal daqui de fora, eles não fazem amizade como é brasileiro. Brasileiro, se for em qualquer cidade aí, até num outro estado, se mora lá no sul do sul e vai pro norte do norte, você vai conseguir fazer amizade onde você for, né? O pessoal aqui fora, eles são muito fechados. Eles não gostam muito de fazer amizade. E aí a pessoa fica sozinha, ela se sente sozinha, e aí se ela não faz amigos brasileiros, também ela vai se sentir sozinha. Muita gente entra em depressão, e a família não está junto. Tem hoje em dia, lógico, você conversa pelo WhatsApp, você faz chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa, né? E amizades também, que nem eu e o Thiago, a gente todo final de semana sempre ia amigos em casa, a gente ia na casa dos amigos, saía, conversava, e aqui não tem muito isso, né? Então, muita gente que vem sozinho acaba se deprimindo e muitas vezes acaba indo embora. Assim como também eu conheço muitas pessoas que vieram sozinhas, se adaptaram bem, fizeram amizades com brasileiros, também conseguiram fazer um ou outro amigo estrangeiro e estão aqui até hoje. Estão super bem. Ô, Léo, pensando naquele dado que eu achei, Uhum. que 50% dos imigrantes, do pessoal que faz intercâmbio é mulher e vai sozinha, existe alguma dificuldade com mulher aí? Assim, a mulher é mais difícil para a mulher se adaptar? Porque, assim, como que fica nas experiências que você já teve por aí? Olha, eu acho que varia muito. Eu acho que a mulher, as amigas que eu tenho, elas se adaptam mais fácil do que o homem, porque geralmente a mulher ela se vira com tudo, né? Geralmente a mulher ela se vira, né? É como a gente brinca, né, Joel? Às vezes a gente leva uma topadinha no joelho, nossa, aquela dor, né? A mulher tá gripada, tal, o que for, mas ela tá ali firme e forte, né? Eu acho que a mulher se adapta mais, eu acho até pelo instinto, né? Do que o homem. Eu acho que quando você vem para cá, eu acho que você já tem que vir assim, ó, com pensamento. Primeira coisa, eu vou ter que me virar sozinho. Eu vou ter que saber fazer almoço, eu vou ter que lavar minhas roupas, eu vou ter que limpar minha casa, tudo sozinho. Não vai ter mais famílias, né? Pai, mãe, irmãos para ajudar. E emprego é a mesma coisa. Emprego, a gente vai ter que ir atrás e não tem amigos para poder indicar, ajudar. Não, vai ali, ó, tem um amigo meu que não, você é novo no lugar. Então, eu não sei, eu acho que também depende muito das pessoas, né? Eu acho que eu com o Thiago mesmo, a gente se adaptou bem até, porque a gente sempre se virou, nós não fizemos comida, ele lava roupa, sempre limpa uma casa e tudo mais. A gente já tinha essa vivência de morar sozinho, né? Sem família. Então, acho que se adapta melhor. Conheço amigos que sempre moraram com os pais, tudo, e quando foram morar fora, não sabiam fazer comida, não sabia como lavar roupa, aí começou a entrar em pânico, né? Então, acho que vai depender.
Beleza, Léo. Mas eu acho que a mulher, ela se adapta bem, viu? Ela se adapta melhor do que o homem. Legal, Léo. Agora o seu xará de novo. Leonardo, Vamos lá. outra pergunta aí. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades para conquistar um emprego. Bom, primeiro, o idioma. Então, se você tem 0 de inglês, é bem difícil você conseguir um emprego rápido, né? Pode sim acontecer de achar mais aquele serviço básico, como cleaner, que é para você limpar casa, limpar estabelecimento comercial, e que não exige tanto o inglês, que você vai fazer trabalho de limpeza, de faxina, ou você vai trabalhar num restaurante para lavar pratos, lavar panelas, que é o trabalho do kitchen porter, que também não exige tanto inglês, mas assim, você acaba tendo que aprender alguma coisinha, porque muitas vezes vai vir o cozinheiro pedir as coisas para você, ou o colega de trabalho pedir as coisas, e aí, se você não sabe inglês, você fica um pouco perdido, né? O meu trabalho mesmo, meu primeiro trabalho que eu consegui foi lavando prato e lavando panela. Foi o trabalho de kitchen porter num restaurante. E aí depois eu fui trabalhar de garçom, porque daí você vai se adaptando. Então, acho que a dificuldade maior mesmo seria o idioma. E também se preparar um currículo legal. Muitas vezes, por exemplo, eu caí do cavalo com isso. Quando eu cheguei na Irlanda, eu praticamente peguei o meu currículo do Brasil e transferi para inglês, né? Beleza. Então tinha lá que eu tinha faculdade, tinha pós-graduação, tinha dado aula na faculdade, tinha isso, tinha aquilo, trabalhar na prefeitura, um monte de coisa. E mandei para restaurante. Os caras olharam, tipo, não vou contratar você, porque você não vai se adaptar. A hora que você começar a trabalhar aqui, você não vai querer ou não vai gostar, porque você não trabalhava nisso lá no Brasil. E aí eu comecei a ver que tinha muita dificuldade para arrumar emprego, sabe? Então o que eu fiz? Comecei a adaptar o meu currículo. Se eu ia levar no restaurante, eu colocava assim, tipo, trabalhei de garçom lá no Brasil, trabalhei com meu pai, né, na farmácia, como balconista e tudo mais. Daí eu coloquei isso no currículo, né? Para adaptar melhor a cada situação. Então, por exemplo, se você vai trabalhar num restaurante, adaptar o currículo para restaurante. Aí, de repente, você quer um trabalho na sua área, no meu caso, como biólogo, então eu vou adaptar meu currículo como biólogo. Por quê? Porque eles entendem, como eu falei, né? Eles entendem que se você trabalhava como biólogo aí, não, você não vai dar conta, você não vai conseguir trabalhar de garçom, você não vai conseguir trabalhar de kitchen porter, né? Porque uma coisa que eu vejo, gente, é assim, brasileiro se adapta a tudo. Brasileiro, se tiver que trabalhar, sei lá, de construir uma casa, trabalhar de pedreiro, até trabalhar, sei lá, num escritório de boa, assim, né, tranquilinho, ele vai se adaptar. Né? A gente se adapta, né? Então, só que eles não entendem isso. Eles entendem, assim, que se você é, sei lá, médico, você não vai ser capaz, você não aguenta trabalhar como pedreiro, porque você não vai conseguir erguer um tijolo com a sua mão, sabe? Então, por isso que aqui a gente tem que adaptar o nosso currículo ao trabalho. Ô, Léo, pensando na sua formação, se você... eu quero trabalhar como biólogo aqui, eu quero, sei lá, ser professor, quero dar aula em alguma universidade. Você acha que é possível, se você usar a sua formação, o seu certificado que você conseguiu aqui e transferir para aí? É possível? É possível. Eu não consegui até hoje, mas é possível. Conheço pessoas que conseguiram. Mas como? Por exemplo, quando você chega aqui, eles exigem muita coisa. Lá na Irlanda, por exemplo, uma amiga minha, ela conseguiu. Ela se formou em pedagogia, aí no Brasil. E quando ela foi lá na Irlanda, ela tinha uma escola precisando, né, de uma professora. Ela entregou o currículo dela lá. Ela já tinha um bom inglês. E eles compararam, porque eles comparam, né, a carga horária de lá e com o Brasil. E eles falaram, nossa, o Brasil estuda muito mais. A carga horária nossa aí de uma faculdade é muito maior do que a deles aqui. Só que, assim, é aquela coisa, sabe? Mas você não estudou aqui, então você não tem curso disso, curso daquilo. Então, eles vão sempre pedir alguma coisinha a mais ali para você poder
está entrando no mercado de trabalho na sua área. Não são todas as faculdades, por exemplo, uma coisa, TI, né? Tecnologia de informação. Trabalha com computador. Cara, aqui tem, tipo, chove de gente querendo pessoas que trabalhem com computador, né? Então, eles não... Muitos colegas meus que entraram nessa área, aqui trabalhar nessa área, eles falaram que eles nem pediram o certificado de faculdade. Eles chegaram e falaram assim, manja isso aí, manjo. Ah, vem aqui. Abraçou o cara e pega mesmo para trabalhar, porque é uma área que tem muita procura aqui, muita. Interessante você falar isso, Léo. Interessante, porque Uhum. eu tenho uma prima na Holanda, que ela é da área de TI, e o Sim. esposo também. Foi isso aí, cara. Foi isso aí mesmo. É muito bom. Hoje, assim, até pensar, poxa vida, quando eu estava aí no Brasil, por que eu não fui fazer também TI, né? Porque é uma área que aqui eles pedem muito. Então, vocês que pensam já em vir para cá, né? Se vocês puderem fazer um curso de TI, né? Se especializar na parte de TI, façam, porque é uma área que é muito boa, que sempre está crescendo aqui. Então, assim, no meu caso, eu já tentei, né? Como biólogo, mas eles exigem muitas outras coisinhas, sabe? Que para mim ainda, como eu falei, o meu inglês ainda não é tão bom, né? Assim, meu inglês fluente, não. Então, acho que isso também dificulta bastante. Legal, Léo. As horas estão voando aqui, já está meio no limite, mas ainda temos mais uma pergunta, cara. Vamos lá para finalizar. Tá? Mais uma perguntinha aí da Eduarda Maria. Eu queria saber se, enquanto você morava aí, sofreu algum preconceito, teve alguma dificuldade por ser brasileiro. Sim. Eu sofri, uma amiga minha também sofreu, e algumas pessoas também que eu conheço sofreram. Eu vou contar, por exemplo, a minha experiência de uma amiga minha, que a gente até chegou a trabalhar junto, né? E, assim, uma que eu acho engraçado que muitos estrangeiros, né? Aliás, muitos pessoal daqui, da Irlanda, da Inglaterra, ou até mesmo da Itália, onde a gente também chegou a morar 6 meses na Itália, eles pensam que brasileiro passa fome. Tipo, você veio para cá, você veio como refugiado, você sofria no Brasil, você passava fome. E alguns perguntaram para mim, tipo, como que é morar lá? Vocês moram em floresta, né? Como que funciona e tal? Casa em árvores, né? E eu acho engraçado, né? Eu falo, não, aí é bom porque, assim, é legal vir... Eu não levo isso como ofensa quando as pessoas vêm perguntar, porque eu penso assim, bom, se a pessoa está tendo essa dúvida, é até legal que ela veio perguntar para mim, eu posso esclarecer para ela que não é bem assim, né? Mas quando a gente foi trabalhar, eu trabalhava num restaurante, eu e a Monique, essa amiga minha, e nós somos morenos, né? E a gente percebia assim que a dona do restaurante, ela pegava muito no meu pé e no pé dela, e as outras pessoas que eram brancas, ou loirinhos, de olhos claros, tudo, ela não falava nada. A pessoa podia estar sentada sem fazer nada, né? Sem fazer nada, que ela não ligava. Mas eu e a Monique, ela não deixava a gente parar. Se a gente parasse para tomar uma água, ela já vinha. Aqui vocês estão parados? Eu pago o salário de vocês para vocês trabalharem, não é para vocês ficarem parados e tudo mais. Então eu comecei a perceber isso. E aí, por exemplo, os funcionários dela, os irlandeses que trabalhavam lá, né? Ela, como eu falei, não exigia nada deles. E muitas vezes eles sentavam nas cadeiras lá para conversar com o cliente, ou não fazia nada, dava a hora deles, eles iam embora, não tava nem aí. E eu e a Monique, ela fazia a gente ficar limpando até pé de mesa e o pé da cadeira, assim, que era absurdo. Eu falava assim, mas espera um pouco, ninguém limpa o pé da mesa e o pé da cadeira, né? Mas vocês têm que limpar, né? E tipo, e muitas vezes ameaçava, tipo, se vocês não vierem, eu vou, sei lá, denunciar vocês para imigração. Você fala, mas denunciar o quê? Eu não tô ilegal. Eu tô legalmente aqui. Porque muitos, eles acham que, você é brasileiro, então você tá aqui, você é refugiado, você tá aqui ilegal. Eles falam, não, eu não tô ilegal, eu tô estudando, eu tô com visto de estudante, né? E também tem aquela coisa assim, quando a gente foi procurar casa, então tinha eu, o André, né, que a gente também é moreno, o Thiago já é branco, já é bem claro, e ele já não sofria preconceito, mas eu, o André também, que era um outro amigo meu também moreno, a gente ia procurar casa para alugar, eles olhavam,
Ah, vocês são da onde? Ah, Brasil. Ah, brasileiro? Ah, então, infelizmente a casa já está alugada. Só que depois a gente descobria que a casa não estava alugada, que era mentira. Então, infelizmente tem, sabe? Tem esse tipo de preconceito. Então é complicado. E muitos deles lá, principalmente na Irlanda, a gente via muito. Eles falavam para brasileiro: volta para o país de vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Estão roubando emprego nosso, né? Só que quem falava isso, geralmente, é o pessoal que é sustentado pelo governo, né? Daqui, que é sustentado pelo governo, que não quer trabalhar, que não trabalha e reclama de estrangeiros que vêm para cá para trabalhar. Tipo, vocês estão roubando o nosso emprego. Você fala: tá bom, então tem vaga lá para lavar prato, vaga lá de garçom, pode ir lá. Ah, mas eu não quero isso. Então... Eu lembro que uma vez a gente estava numa das conversas nossas, você falou que teve um episódio na Itália também, né? Que parece que o cara falou, né? Volta pro Brasil, que não sei o que tem, na Itália. Mas foi uma amiga você falou minha. pro cara, peraí, alguns anos atrás o Brasil recebeu os seus, sei lá, seus descendentes passados aí. Aliás, né? nossos descendentes. Hoje... Não, minto, os nossos antepassados, descendentes somos nós, Sim, porque foi então, assim, entrei na loja, né? É lógico, você tá falando em português, dentro da loja com seus amigos, tudo mais. E o dono da loja invocou, né? Tipo, fala em italiano, por que vocês estão falando em português? É isso aí que você falou, né? Volta pro Brasil, volta pro seu país. E aí ele levou, né? Ele achou que não ia... Levou em italiano ainda, porque o italiano é mais fácil pra gente aprender, né? E a gente falou mesmo, não, como assim? Nossos ancestrais foram todos para o Brasil, e nenhum deles chegaram no Brasil falando português. E agora por que a gente tem que vir aqui já falando italiano fluente? Aí... O Brasil tem essa vantagem, né? Ele é um país que acolhe a todos, a gente vê a miscigenação que nós temos aqui, né? Então, acolheu o japonês, acolheu o italiano, acolheu todo mundo que veio, né? O holandês, o francês, né? O alemão. Então, todo mundo que veio, a gente acolhe, né? Você sabe que até na escola a gente chegou, estava na sala de aula, né? E tinha só brasileiros, e uma professora estava falando sobre dedos de mãos e dedos dos pés, que têm nomes diferentes, né? Que toes é do pé e fingers é da mão. E ela perguntou como que é em português. Aí nós falamos, é dedos. Só fala dedos das mãos, dedos dos pés, mas é dedos, né? E ela virou e fez assim, nossa, interessante. Porque realmente macaco é dedo e dedo, é fingers, tanto na mão como no pé. Pô, né? A gente levou que comentário infeliz, né, cara? Você entendeu? Então, assim, uns comentários que eles fazem, pra nós soa muito, muito chato, porque praticamente chamou a gente de macaco, porque, né? Realmente, macacos é igual. É finger, então. A gente fala aqui no Brasil de racismo, mas a gente não tem ideia o que é o racismo de verdade, cara. Eu acho que o racismo de verdade fora do nosso país, eu vejo algumas histórias americanas, de alguns conhecidos que estão lá, que tiveram experiência aí na Europa. Então, assim, a coisa é muito mais forte. É impressionante, né, Léo? Sim. A Europa ela é muito preconceituosa mesmo, sabe? E é engraçado porque no Brasil, a gente fala, mas o preconceito ainda no Brasil, se você sofre um preconceito e você vai na justiça, ainda dá certo. Aqui não, aqui eles falam abertamente, tipo, eu vou lá processar você porque você foi racista comigo. Tá, pode ir. Até hoje eu nunca vi dar nada. Bom, Léo, o papo tá bom, tá muito legal as dicas que você tá dando aí pra molecada, mas a gente vai ter que finalizar, senão vai ficar uma coisa muito grande. Pena que a hora passou rápido. Só que, pessoal, uma dica só que eu falo para vocês, tá? Tomem cuidado, tomem muito cuidado com golpes, tá? Desde o momento que vocês estejam procurando as escolas para vocês poderem estudar fora, até quando vocês estiverem morando aqui, vocês tomem muito cuidado, porque Europa não é como muita gente pinta, tá? Tipo, olha, melhor país, os melhores países do mundo para se viver, primeiro mundo aqui na Europa, E não é, tem muito golpe, muita gente salafrária, então assim, tem que tomar muito cuidado, muito mesmo. Eu ia falar isso, Léo, se você tinha uma última, algo que não foi perguntado, que você gostaria de comentar, dar uma última dica, eu acredito que isso foi pertinente, né?
Porque Sim, a gente tem que entender que aonde tem o ser humano, cara, não importa onde seja, né? Onde tem o ser humano, vai ter Tem que tomar pessoas que vai pisar na bola, que vai querer se aproveitar. Isso não é exclusivo do Brasil, né? O Brasil a gente vê bastante Sim. isso daí, E o mas problema não é que E o problema de muitos brasileiros que moram fora é que eles, quando eles voltam para o Brasil, eles falam assim, tipo, como se aqui fosse o país das maravilhas. Europa é o continente das maravilhas, nada acontece, todo mundo é educado, ninguém passa a perna em ninguém. E não é, gente. Não é. Não confiem. Que tem tranqueira para tudo quanto é lado. Léo, muito Aliás, obrigado assim, pelo tem seu tranqueira para tempo. tudo quanto é lado em todos os países, né? Eu quero dizer. Exatamente. Muito obrigado pelo tempo que você Eu que investiu aí agradeço. nas nossas vidas. É uma Tá pena que doado passou esse muito tempo rápido. aí. É rápido. E se deixar, a gente poderia falar aqui a manhã inteira ou a tarde inteira aí, O né? tempo inteiro, exato. Eu gostaria que o pessoal se despedisse e, por último, você, Léo, tá? Certo. Por último, você se despeça do pessoal. Vai naquela mesma ordem, por favor. Vamos lá, Maria Eduarda. Tchau, eu gostei muito de bater um papo com você, Obrigado. Léo. Eu acho que esclareceu bastante dúvidas minhas sobre o intercâmbio e eu achei que foi muito bom o nosso papo de hoje. Ah, legal, fico contente. Então, é isso. Espero que você fique bem aí. Muito obrigado. E que você viaje por mais lugares, né? Isso, eu desejo isso para todos nós. Para vocês também, com certeza. Eu queria agradecer, que foi muito importante, né, pra gente, principalmente eu, que eu gostaria de fazer um intercâmbio, mas eu não sabia tanto, assim, Ah, legal. esses perigos, esses custos, essas coisas assim. Achei muito importante. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E vai fundo que dá certo, hein? Não desiste, não. Tchau, tchau. Foi muito legal o papo e espero que você viaje mais pra gente conversar mais, talvez, futuramente. E é isso. Tchau, tchau. Com certeza, eu que agradeço, viu? Obrigadão pela oportunidade aí. E eu agradeço todos vocês aí pela oportunidade, né, da gente estar conversando. E qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas, alguma coisa, algum esclarecimento, qualquer coisa, vocês podem até falar para o Joel, depois o Joel conversa comigo, ele passa para mim, aí eu esclareço para ele, a gente vai mantendo contato. O que vocês precisarem, estou por aqui. Mais uma vez, Léo, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal que participou aí, os nossos alunos, né? É muito legal ver essa interação, fazer essa interação com eles. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar bastante o pessoal que quer sair do país, que quer ter essa experiência, né? E é isso aí, Léo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Por mais esse momento. E o De Olho na Educação fica por aqui, mais um podcast. Um abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Abração.